Semana 4 do nosso plano de ensino tutorado, PET 2, de filosofia, segundo ano. Nós temos mais uma oportunidade de mergulharmos na cultura grega, nesse início da filosofia. Nós temos como tema de continuidade a emergência da filosofia, dentro do eixo temático de conhecer os tipos de conhecimento que nós temos. E é interessante observar que a cultura grega ela tem um reflexo muito grande no Ocidente, muitas coisas que até hoje a gente tem de nomes, de elementos culturais que tem aí o fundamento na cultura grega desse período, principalmente esse período século VII ao século III a.C., depois juntamente com a influência romana também. Mas nesse período, a herança que nós temos aí da presença da filosofia, da construção, e nós temos aí um elemento muito interessante chamado milagre grego, que nós vamos ver dentro desse aspecto de mudança da mitologia para a filosofia, que a filosofia é uma construção humana, que não foi tão simples, como a gente também não pode, muitas vezes quando a gente faz sínteses de períodos da história, de mudanças, principalmente aquelas mais radicais, quando a gente pega a mudança da Idade Média para a Idade Moderna, sempre tem uma questão que não é tão evidente, rápida e objetiva. Quanto mais a gente aprofunda, vai descobrindo que é todo um processo. Os filósofos também, os primeiros filósofos gregos, não caíram do céu, não foram aceitos rapidamente, porque principalmente com a estrutura mitológica, religiosa que havia, teve todo um processo de mudança da sociedade que contribuiu. Então a filosofia, quando a gente pergunta, será que a filosofia foi um presente dos deuses, ou ela foi acontecendo de forma espontânea, conforme a vida, as mudanças que foram acontecendo ali naquele período, nas mudanças culturais, sociais, econômicas. Isso daí tem sempre que levar em conta. E reflete também no período que nós estamos. O texto do PET faz essa reflexão e entra em mais detalhe também para explicar, quando a gente fala o termo milagre grego, que é importante a gente saber que existe esse termo quando se estuda a introdução à filosofia, até mesmo para a gente entender o contexto de início da filosofia, da passagem da mitologia para a filosofia. E a gente sabe que o termo milagre ele tem sempre ligação com algo que é extraordinário, inexplicável, sempre algo ligado às vontades, ou à vontade divina, ou à interferência dos deuses, ou do Deus. Então é algo sempre além do que é natural. E o que seria o milagre grego, então, no contexto ali da filosofia? Se a gente pega toda a importância da mitologia, tem um aspecto muito de tradição, e tudo que é tradição não se muda de uma hora para outra. Então a filosofia ela teve um impacto muito grande, mas que foi aos pouquinhos, né, se constituindo. Vocês, aqui no texto, eu grifei, porque esse parágrafo é interessantíssimo nessa discussão que estamos fazendo. Você está entendendo que havia motivos de sobra para desconfiar destas novidades trazidas pelos tais filósofos. Sem dúvida, pessoas inteligentes, mas um tanto ousados, até atrevidos mesmo, ficavam circulando pelas praças, questionando os deuses e seus desígnios, fazendo perguntas provocativas e até mesmo perigosas. Será que eles não entendiam que sempre foi assim e ponto final? Esse parágrafo resume bem toda essa reflexão que se faz da mitologia, da passagem da mitologia para a filosofia. Então, tudo aquilo que é tradição,
Então, aspectos mitológicos, toda a narrativa mitológica é uma tradição muito forte. Como hoje também nós temos várias tradições. No Brasil, quando a gente pega no campo político, essa questão de um representante, a democracia que nós temos no Brasil aqui, que é uma péssima democracia, né? A gente coloca confiança, vamos lá, vota de 4 anos, coloca confiança naquele representante. E a gente tem que mudar isso, tem que ser uma democracia mais participativa, e são muitos intelectuais, agentes políticos que falam isso. E muita gente ainda reclama, não, mas aquele é o meu representante. Então essa mudança de mentalidade que vem da tradição não se muda tão fácil. Então os filósofos que até hoje, em determinadas discussões, quando se pega o aspecto filosófico, principalmente nas questões religiosas, éticas, vários assuntos que ainda os filósofos são sempre olhados assim de lado, porque eles estão mexendo com a tradição. E a tradição tem muitos elementos importantes, culturais, mas igual nós já refletimos numa aula passada, a tradição também traz muitas coisas que precisam ser mudadas, porque é o intuito da própria tradição, conservar, e as coisas vão ficando anacrônicas, né? Tem coisas que foram boas para os nossos pais e não são mais boas para nós, porque as gerações elas mudam. E nesse sentido, a característica que apresenta aqui no texto dos filósofos, que é muito importante, a observação e a retórica, que os filósofos são considerados tipo influencers, como hoje, mas aí eu faço a crítica que isso daqui não é muito legal, porque os filósofos eles tinham uma base muito boa. Tem muitos e muitos influencers hoje que a gente vê na internet, comentam de tudo, de medicina, de política, de tudo quanto é coisa, e não tem informação para isso. São apenas maritacas, né? Reproduz aquilo que é do senso comum. Mas a questão da mudança cultural, isso daí que foi importante. Então os filósofos também, eles questionavam as bases da cultura. E entender que são pessoas que reproduzem isso, que a filosofia, esse milagre grego, é um milagre humano, que é uma construção, que a filosofia não caiu dos céus, mas ela é uma construção. O texto mostra 5 fatos que já apareceram anteriormente, em semanas anteriores que nós tratamos aí, que mostram essa mudança cultural. Então, que é a escrita, no caso a escrita, ela ressurge aqui numa questão diferente, não é mais numa influência religiosa, mas é de forma mais democrática, não está apenas a escrita ali que é acessível apenas para os religiosos, mas ela está acessível agora ao povo. Isso é muito interessante, é igual quando nós olhamos na história, só lá praticamente na modernidade que o povo começa a ter contato com a Bíblia, por exemplo, a estudar. E muitos até hoje criticam isso, falando que é algo sagrado que o povo tem contato. E a escrita era considerada como algo sagrado também, a palavra. E o povo começa a ter esse contato. A moeda também, ela tem essa representação das relações comerciais da Grécia que representam muito mais do que de forma local, se expande para vários outros povos. E a moeda ela tem uma representação muito grande de valor mediante situações diferentes, de produtos diferentes que a gente coloca. As leis, que não são divinas, não são de uma pessoa, de um governante só, mas as pessoas que se organizam e decidem a sociedade. Então é muito mais racional, muito mais ali pragmática, de forma a ver os objetivos, as necessidades. A própria polis, que eram cidades gregas independentes,
que cada um criavam suas formas de viver a partir da população, então não era uma regra geral igual para todas as cidades, cada cidade participava. E nesse sentido, a própria democracia inserida na polis, a participação da Assembleia e dos cidadãos. Então, esses 5 fatos aqui ajudaram nessa construção, principalmente percebendo que a mitologia não dava mais respostas, porque ela tinha esse âmbito mais religioso, muito mais tradicional. Então a filosofia ela foi sendo construída, quando a gente fala filosofia, essa busca do saber, sempre em consonância com a realidade que também está sempre em busca de novos saberes. A filosofia ela é a própria busca da vida, da realização humana, de cada vez mais sermos pessoas humanas. Então essa semana a gente, ao destacar todos esses elementos aí, mostram e faz com que a gente esteja mais atento a esses aspectos que são da origem da filosofia. E por que dessa passagem? Então nós vimos e tivemos uma boa base durante essas semanas que foram vindo, aspectos diferentes que mostraram a importância da filosofia na nossa vida. A atividade dessa semana, muito legal, muito tranquila. A gente vai ter aí, nós temos frases, né? Basicamente uma, que representam argumentos em vista do texto. Então vocês vão ver se é falso ou verdadeiro. Aqueles que forem falsos, porque aí tá um treino aí que a gente faz, principalmente aqueles que se preparam para o Enem, de perceber que talvez tenha argumentos aqui que tem alguma coisinha errada lá no meio. Aí aquele que for falso, você vai justificar, olhando o que eu comentei aqui, aquilo que você vai dar uma lida no texto aí, e vai comentar para mostrar o que está de errado ali e justificar uma resposta correta. Aqueles que é verdadeiro, beleza, não precisa comentar nada. Bons estudos, boa leitura e continuamos caminhando nesse mergulho do verdadeiro saber, que é o saber filosófico, sempre aberto a novos conhecimentos. Um abraço e até a nossa próxima aula. E agora, na segunda parte, eu vou apresentar uma questão do Enem de 2020. Olá, alunos! Para quem está se preparando para o Enem, tem essa perspectiva aí de poder projetar a vida, sonha em fazer uma faculdade, uma universidade e quer estar entrando nesse mundo do conhecimento, vamos rever uma questão de 2020, que esteve presente lá em 2020, em vários cadernos são mostrados diferentes, são a mesma os cadernos têm as mesmas questões, mas conforme o caderno ele varia de número, né? No caderno azul era a questão 77. O que diz essa questão? É a questão sobre Aristóteles, da filosofia de Aristóteles. É claro que tem que conhecer um pouco, tá atento aí às aulas de filosofia, perpassar a história da filosofia, mas essa daqui é muito interessante, que ela tem várias características próprias do Enem, de você observar mesmo situações que é de interpretação e de atenção dos alunos. Então eu vou, é uma questão pequena, então dá para a gente ler tranquilo aí e mostrando para vocês, professor, mas não vai repetir as questões, mas os assuntos repetem, os assuntos aparecem e a forma de interpretar, ela serve para muitas outras questões. Então vamos lá, então nós temos aí um fragmento, sempre quando vocês verem essa palavra fragmento nas questões, é um pedaço dentro de uma obra do autor. E fiquem atentos ao nome da obra, porque já ajuda você a interpretar. Essa obra é da política, uma obra de Aristóteles, que fala sobre a política. Então, o que está dizendo aí? Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade. Então, para ele, toda cidade está considerada como uma comunidade. E toda comunidade se forma com vistas a algum bem.
pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas e que inclui todas as outras tem mais que todas este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens. E aqui é importante a gente destacar que para Aristóteles, aí é bom a gente saber da filosofia dele, que todas as ações humanas, todas nossas ações, elas estão em vista do bem que é a felicidade. Então, tudo que nós fazemos, é claro que tem ações que são individuais, mas toda ação individual, lembrando que Aristóteles vai dizer que nós somos um animal políticos, né? Nós somos um animal político, que a gente está em constante relação um com os outros. Ninguém é tão individual que não precisa dos outros. Mesmo que você, vou morar lá na selva, não vou depender de ninguém. Então é muito difícil isso, você dizer que não depende, porque o próprio ar que você respira, ele pode até ser natural, mas se qualquer interferência do homem no clima, vai interferir na sua ação também. Então, nós temos que ter em vista aqui e perceber o enunciado, que eu sempre digo que o enunciado ele mostra, porque nas respostas posterior, elas dependem da sua observação do enunciado, do que está relacionando. O enunciado é o que norteia, é o que te mostra qual que é a resposta. O texto é sempre para ajudar. E tem vezes que tem respostas que talvez fiquem evidenciada uma resposta, mas quando você olha o enunciado, você tem que ver o que está sendo pedido. Então pode ter, e acontece muito, de respostas estarem ligadas ao texto, mas não é o que o enunciado pede. Como assim, professor? Olha, a questão que o enunciado, ele relaciona o texto, ele relaciona a filosofia, o pensamento daquele autor, sempre em vista de um conjunto maior. Então, esse daqui é um exemplo. Nós vamos ver, para vocês perceberem que vão ter respostas que podem até dizer ao texto, mas não diretamente, mas alguns aspectos da filosofia desse filósofo. No caso aqui, o Aristóteles. Então, o enunciado é o seguinte: no fragmento, então no texto que nós lemos, esse pedaço, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber, quais dois elementos que nós percebemos aí? Aqui nós temos ética e política, retórica e linguagem, metafísica e ontologia, democracia e sociedade, geração e corrupção. Então a gente viu no texto sobre as ações de todos os homens são praticadas com vista ao que lhe parece um bem. Isso daí é agir de forma ética, né? Que é o cuidado com as ações, cuidado com o mundo, agir conforme princípios. E ao bem comum, que é essa relação, igual eu disse, aqui a obra diz respeito à política, então é a relação nossa uns com os outros. Então a gente percebe que está bem nítido aí. E aqui nós temos o finalzinho, que é eudaimonia, essa letra A. Então nós temos aí ética e política, que são os dois elementos essenciais para falar sobre a comunidade, mas com certeza que nós temos que perceber que teria que ter um conhecimento que significa eudaimonia, que é um termo próprio do Aristóteles. Então, nesse sentido, eudaimonia significa felicidade. Então, a ética e a política ela nos conduz à busca principal, que é da felicidade. Porque para Aristóteles, a ética estaria voltada para o bem individual e a política voltada para o bem comum. Ética e política estariam diretamente relacionadas e o homem seria capaz de alcançar seu fim último, que é a felicidade. Então, a partir dessa questão que vocês estão vendo aí, então nunca mais a gente esquece que eudaimonia é felicidade, que é a busca de todas as nossas ações, sejam individuais
ou do bem comum são sempre em vista da busca da felicidade. Mas essa felicidade ela não é só individual, porque nós como seres políticos, para Aristóteles, constantemente a gente necessita também dessa relação política um com os outros. Né? E por que não é as outras? Então é bom a gente observar, porque tem igual a letra B e a letra D, elas estão bem próximas também da resposta. O que está no enunciado, que é importante perceber, esses dois elementos estão ligados à discussão sobre a vida em comunidade. Então, quando a gente pega a retórica, que tem uma obra de Aristóteles também, que ele trata a retórica como busca da verdade, no sentido mais filosófico, de busca, e não está muito relacionada à comunidade, essa discussão de relação da comunidade. Então a retórica e a linguagem, que elas estão mais nesse âmbito do discurso, é em vista da busca da verdade enquanto discurso, palavra. No caso da C, metafísica e ontologia, são discussões de elementos aí transcendentais, né, que vai além, e a comunidade é algo concreto, não é algo transcendental. É algo ali de busca realmente da prática de vida, das relações sociais constantes. A letra D, que ela também é próxima, ó, democracia e sociedade, pois se referem a relações sociais. Apesar que essa palavra sociedade é algo bem posterior. Aqui nós temos o discurso da comunidade. Mas o elemento que aparece é o fim último. Não é só uma questão de relação. O ser humano, na filosofia de Aristóteles, tudo que ele faz, todas as ações, sejam individuais, sejam comunitárias, elas têm como fim último a felicidade, que aparece na letra A aqui. Ó, conduz a eudaimonia, e não conduz somente a relação. Não é só relacionar por relacionar. Tem esse âmbito de busca da felicidade. E a E, que é mais fora de contexto, né? Primeiro, quando você vê a corrupção. A corrupção é importante na discussão sobre a vida em comunidade. Para muitos hoje parece ser importante, mas nesse contexto da filosofia de Aristóteles, não. Corrupção. E a physis. Physis é um conceito também que está dentro de uma obra de Aristóteles, da física, mas que não tem nada em relação à comunidade, à vida de comunidade. Então é bom, essa questão aqui, ela é cheia de detalhes mesmo, que ela mostra que a gente tem que estar muito atento ao enunciado, o que ele está pedindo, porque poderia ser qualquer uma dessas outras. É claro que alguns conceitos era importante ter o conhecimento, né? Um estudante que nunca leu nada de Aristóteles vai lá e aparece eudaimonia, ele vai simplesmente, não sei o que é isso, apesar que em todo o texto e depois, principalmente no texto, a gente percebe que a relação dos dois elementos estão direcionados sobre ética e política. É claro que tem que ter essa leitura atenta. Mas é mais uma questão para a gente aprender, analisar, a estar atentos mesmo a esses detalhes que aparecem nas questões do Enem. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.